Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os Horcruxes, como é que elas começaram e como é que elas terminaram. Obrigado, até já. E foi no final do tempo de Tom Reedus em Hogwarts ele começou a pesquisar as suas Horcruxes. Foi lá que ele os procurou, foi lá que ele pesquisou, foi ter como professor. Informações de um livro que explicava como é que se poderia fazer. A escritora exatamente nos explica como é que isso é feito, por isso é que a gente está aqui para tentarmos identificar o que é que aconteceu. Como foi feito e aquele professor Slughorn, que foi aquele que falou. Mas ele fez com que não faz de conta que não estava a perceber a conversa dele. Isso vai para além dos limites da vida, dividir a vida em 7. Horcrux foi o que ele fez. O que ele queria eram os troféus. E os troféus, o primeiro que ele fez foi, como vocês sabem, ele fez assassinatos, ele matou pessoas para fazer os próprios Horcruxes. Ele matou os pais do Harry. Foi seu próprio diário. Foi seu primeiro Horcrux. Os objetivos de Horcrux ele fez isso. Na verdade, a boa razão do Horcrux era menos uma proteção, para que nunca ninguém o conseguisse matar. Foi nesse ano próprio que ele abriu a Câmara Secreta. E o que lá estava era o Basilisco. Ele era um dos legítimos herdeiros de Slytherin. Como existia a Guri, Grifinória, Galufa, whatever, Corvinal, todos. Tinha lá um animal do basilisco que estava pronto. Ele queria era destruir todos que não eram trouxas. Ele era o legítimo herdeiro. Ele teve que matar a Murta que geme, se bem se vocês se lembram. Porque ela própria controlava Horcrux não, desculpem, Basilisco. Ela teve que o matar para poder dividir a sua própria alma e colocar num diário. Era mais uma arma que ele tinha, Horcrux, entendem? Nunca ninguém o conseguiria matar. Ele colocou-a na proteção na secreta. Ele achou um diário para que quando alguém o lisse abre-se novamente Horcrux. Por isso quem acabou por se lixar pensava que tinha sido Hagrid a abrir a própria câmara secreta, mas não foi. Foi o Tom Riddle. E depois, mais tarde, ele deixou as suas lembranças de 50 anos e quem o fez foi a Murta. O anel era do seu pai. O anel era do seu pai. Ele foi à própria caverna, lá, para ir buscar o próprio anel que estava com o seu tio. Ele acabou por matar o seu tio, porque ele achava-se que era o dono da própria Horcrux. Estão a perceber? Ele acabou por matar a família do pai porque o pai o abandonou e fez com que ele vivesse num orfanato. Como o anel das batatas fritas de assassinato. O pai trouxa Voldemort mais tarde iria usar o seu próprio pai para fazer o segundo Horcrux e ele colocou no ringue. E o assassinato do seu pai, do Anel Magro, tinha um valor significativo para ele, porque era uma vingança para ele ter passado no orfanato, como já vos disse anteriormente. Voldemort tinha sangue bom que era da parte da sua própria mãe. Vou deixar para Jim Horcrux foram encontradas juntos. Depois da escola, Voldemort conseguiu um emprego em Borgen Borkers, que é a escola de feitiçaria mais terrível que existe neste momento. E ele tinha lá tesouros que lhe chamavam a própria atenção, que ele usava com frequência. Ele descobriu uma pessoa que era chamada Elizabeth Smith durante uma visita. Ela mostrou a Voldemort dois dos seus bens mais valiosos, que era o Helga do Ufa-Lufa, medalhão de salário de Jerusalém. Cada fundador teve um copo destes foram os primeiros, foi para Ufa, Puff, Sancerina, esses dois. Os jovens tiveram um grande valor para Voldemort, porque eles o lembravam do lugar de onde ele chamou lar. E além disso, sentiu que o medalhão de Sancerina era seu e isso lhe pertencia porque ele abriu a Câmara dos Segredos, certo? Ele falava a língua das cobras. Mas Elizabeth não o queria dar. Havia conseguido um medalhão que valia a bordo porque sabia de ser de sua mãe. Afinal, o medalhão pertencia à sua mãe. E então ele decidiu roubar os dois. Tanto o copo como o medalhão. Depois de 2 dias, depois pegar, fez o próprio. Foi quando ele fez. Desculpem. Foi quando ele fez o terceiro Horcrux. Perceberam? Primeiro foi o anel. Primeiro foi o diário. Depois foi o anel. E depois foi o copo. E mais tarde vai ser o próprio diadema. Ele depois acabou por desaparecer 10 anos. Depois ele foi ter com Voldemort para
Ele continuou por dizer o seu próprio Horcrux, mas foi pedir trabalho ao Voldemort. Ele neste momento tinha 3 Horcrux. Tinha a 4, mas ele ainda não tinha feito nada com a 4 Horcrux. Antes de começar a esconder Horcrux, ele foi com Hordes, como vos contei agora neste momento. Ele foi lá, ele queria o diadema da Corvinal, que era a mãe dela que tinha direito a esse diadema, que é um dos fundadores de Hogwarts. Pertence a Ufa-Lufa. E então ele conseguiu esse próprio diadema que ela acabou por confessar e ele acabou por escondê-la, como vocês vão ver agora, no próprio escola de Hogwarts, na escola precisa, que foi colocada, como vocês vão ver agora, numa estátua, para que ele soubesse onde ela estava. Ela acabou por dar a localização, ele acabou por encontrá-la e acabou por usá-la. Ela estava escondida numa floresta, mas ele usou uma pessoa e essa pessoa ajudou a encontrar o que ele mais queria. Então, neste momento, já estavam, como vocês podem ver, 5 Horcruxes. O anel ainda estava com o tio, mas tinha uma proteção. Quem o encontrasse iria ficar doente. Se alguém o usasse. E mais tarde, Voldemort não, Dumbledore vai usá-lo. Lá está, o tal medalhão pertencia a si e ele supostamente pertencia aos seus avós. Do anel, ele também achava que pertencia a ele. Então ele coloca o medalhão com forças do mal, com água envenenada, matando uma pessoa quando ele era pequeno. Ele já fazia maldades. Foi aí que ele começou a perceber que era bruxo. Porque ele já fazia maldades, porque ele não era sangue puro. E o Dumbledore mais tarde acaba por ir a essa ilha, a essa caverna, acaba por beber água, mas descobrem que esse próprio diadema é falso. Esse medalhão é falso. Porque já lá tinha ido um comensal da morte que mais tarde deixou de ser comensal da morte. Que era da família do tio do Harry. Sabem? Eu estou a falar? Ele vai aparecer já, vocês já vão perceber. Em que ele acabou por morrer e. Mas pediu ao seu elfo para destruir, mas ele nunca conseguiu destruir o seu diadema. O seu medalhão nunca o conseguiu destruir porque aquilo era uma força enorme. Mas claro, ele não sabia que ele estava com ele, né? Voldemort saiu dos seus 10 anos, Hordas, no lugar que dissemos algumas vezes neste vídeo. Ele tentou lá conseguir emprego, como já vos tinha falado, mas Voldemort sabia do que ele já tinha feito, sabia das mortes que ele já tinha feito, então ele não o fez. Então é aqui, como já vos expliquei antigamente, que ele vai colocar o medalhão não, a coroa, o diadema, como vocês quiserem chamar, ele vai lá colocá-lo numa estátua. Isto é só ela precisa, em que mais tarde encontra. Se vocês sabem. Ele manteve o diário, Chica, o Falufa, finalmente decidiu confiar dois dos seus, que é o tal. Quem? Malfoy e a Bellatrix. O que é que ele entrega a Malfoy? O seu diário. E pede para que ele o guarde, que aquilo é uma arma. E que ele mais tarde vai o entregar a alguém para a câmara secreta ser aberta. E a Bellatrix ele entrega o copo. E a Bellatrix esconde-o num dos sítios mais seguros, onde ela esteve mais segura, onde tinha o próprio dragão, que foi... Onde é que foi? Foi no... Também existia a profecia. Por isso é que ele andava atrás do Harry. Que o menino tinha que ser... Ele tinha que o matar. Ele planejou para o matar. Porque o menino que nascera naquele dia, um dia o destruiria. E ele então quis matar. Mas a Lilia fez uma profecia, se quiserem chamar a profecia, de amor. Passou amor para o Harry. Por isso é que ele não conseguiu matar. Porque nada ganha ao amor. Certo? Ele ficou com aquela marca negra.
Mas ele não conseguiu matar. E ele acabou por usar, afinal não fez 6 Horcruxes, fez 7, que o Harry era a sétima. Fez Horcrux sem querer no Harry Potter. A única pessoa viva tinha a sua própria Horcrux, certo? Até agora. Já vamos falar mais para a frente. Então neste momento estão 6 Horcruxes, certo? Vamos continuar, aqui ainda faltam mais. E ele acabou por destruir o seu próprio corpo e o seu corpo foi enviado para uma floresta que mais tarde vai ser descoberto por alguém. Ele não era bem corpo, era uma alma. Ele era uma alma que divulgou durante vários anos por informações que nós temos. E mais tarde foi encontrado o corpo do Rowling, supostamente naquela floresta, onde estava a estudar o Quidditch, e foi lá que ele foi encontrado. Está muito aborrecido, mas de modo Quidditch, então era uma alma maligna e era mais forte que o próprio Quidditch. Por isso é que o Harry não o podia tocar. O Harry tinha amor. E se nunca o Voldemort até ali tinha o conseguido vencer, é normal que ao toque ele não podia ter. E foi com o toque que ele próprio morreu. Então, mais um pedaço de uma alma que acaba por morrer. Ele acaba por colocar, como eu já vos expliquei há bocado, o diário, que é para ela poder ler e podê-la manipular, como ela era mais tarde explica, naquele livro que acabaram de ver, nas Relíquias da Morte, parte 1. E ela é manipulada por uma memória e é ela que acaba por abrir novamente a Câmara dos Segredos, a mando do Tom Riddle. Mas foi Sirius Snape. Sirius Snape, ai Jesus, perdoai-nos. Foi Snape que o colocou lá, de propósito. Mas não vai correr nada bem. Não vai correr nada bem porque Harry vai em seu alcance, Harry mata o basilisco e Harry pega, que era das poucas coisas, a única coisa que poderia destruir o diário. Ele coloca no diário e acaba por morrer a memória e acaba por morrer mais uma parte de Tom Riddle, porque se ele tinha separado em 7, mais tarde quem é que o encontra? Pedro Peter Gru o encontra. Vou explicar esta parte melhor. Fez com que o corpo estava a falar, matou uma trabalhadora do Ministério chamada West Plano, para que ele pudesse voltar a ter vida, o próprio Horcrux com basilisco. Para que ele pudesse ter... E foi que foi construída a própria cobra. Pedro Peter Gu é uma cobra ninguém que foi encontrada nessa floresta e estava bravo com o Lucius porque ele tinha acabado de perder a sua Horcrux. Voldemort havia feito tantas Horcruxes encontrado por Hotmail, que é onde ele mesmo ajudou 3, 4, a que fazer com que o grupo temporário parasse para 7, que foi uma das últimas que ele construiu, e a última foi o mesmo o coisa. Eu estava a falar há bocado do elfo. Eu estava a explicar, né? Enfim, eles depois acabaram por ir buscá-lo. Os dois elfos acabaram por ir buscar a quem tinha roubado o medalhão. Tinha sido um vendedor que tinha ido parar depois à bruxa, que eu chamo bruxa, aquela que veste de cor-de-rosa, que adora gatos, mas ela não passa de uma bruxa, que ficou a mandar Hogwarts. Como é que é possível aquela bruxa ter mandado Hogwarts? Quem foi ele que quis destruir? Ele antigamente pertencia, era um comensal da morte, ele é o irmão do Sirius Black. Ele trocou o medalhão, mas não conseguiu destruir e acabou por ficar lá morto e pediu ao elfo que o destruísse, mas ele nunca conseguiu destruir o medalhão. Porque ele tinha uma força inqualificável, em que nem qualquer pessoa conseguiria destruir.
Ele supostamente estava escondido e os dois elfos foram então buscar o próprio coisa. Mais tarde vai ser destruído, como vocês podem ver. O próprio Dumbledore escondeu ali, dentro do diário de Tom Riddle, escondeu o que era aquilo. Aquilo era a Pedra da Ressurreição, que ele encontrou na velha casa, que pertencia ao tio de Voldemort, se vocês bem me lembram, juntamente com o anel. Mas o anel, ele vai colocar o anel, e o anel tem uma... O anel tem alguma coisa que o vai dar pouco tempo de vida, já vos vou explicar mais tarde. Aquele era o anel que Tom Riddle usava, mais novo, mas ele ao colocá-lo tem uma força maligna, como vocês podem ver na mão dele, em que ele vai ter só... Aquele um só extra fica ali, mas ele só tem direito a um ano de vida. É que ele poderia destruir o anel com a própria espada de Grifinória. Matou o basilisco, se vocês bem se lembram. Por isso, já tinha sido destruído, mas Horcrux... Poucas Horcruxes agora faltavam. Faltavam poucas Horcruxes neste momento. Ai, continuam eles a imagem quando eles lá foram, como eu já vos expliquei. Mas ele é falso e tem lá uma informação lá dentro. E eles acabam por ler mais tarde e perceber isso. E quando vão então à tal que foi depois mais tarde, o esconderijo de Dumbledore, e ele pergunta ao elfo onde é que ela está. E ele diz que foi ele que a roubou e mais tarde ele explica que não tinha papéis e que teve que ser ela. Ela levou por meio dos Etustos Horcrux e mais tarde eles vão ao Ministério e roubam a própria Horcrux e quem o acaba por destruir mais tarde é o Rony, porque ela tinha uma força maligna e mostrava os seus maiores medos. Por isso é que ele era difícil a destruir, mas foi com a espada de Gryffindor. Foi o Harry Potter que a encontrou, mas foi o Rony que o salvou. Então ele tinha acabado por morrer lá naquele lago, porque ele tinha aquilo no pescoço, bem se lembram. Agora faltava uma das mais que ele roubou. Ele sentiu, ele viu quando ele destruiu o copo. Ele sentiu ele a ficar fraco, porque ele tinha poucas Horcruxes neste momento, o Voldemort. Ele neste momento estava fraco. Ele tinha praticamente a cobra só, que ele soubesse. E então ele queria a proteger a todo custo, porque a cobra sendo morta ele acabava por morrer. Mas Harry, Rony, foram novamente, Rony, Weasley e Hermione foram novamente à Câmara dos Segredos para ir buscar o coisa do basilisco, para destruir o próprio copo, que era uma das poucas coisas que faltavam. Enquanto Harry estava a falar com a Helena para descobrir onde estava o diadema, que era da sua mãe. Mas ele não queria dizer porque já sabia que ele tinha feito mal, o Tom Riddle. E então, quando ele lá chegou à sala precisa, que ele chegou a encontrar para conversavam da sala, porque era uma sala precisa, eles, o ator Malfoy fez um feitiço de demónio e acabou, o seu amigo acabou por morrer queimado. E se não fosse. Foi onde também foi destruída. Foi com. Foi, desculpem, mas isto deixa-me assim um bocado estupefacta porque está demasiado bem feito. Foi com um dente de basilisco que ela acabou por destruí-lo e depois saltou o fumo e ela atirou-a para dentro do lume e acabou por a queimar. Por a destruir e ela partiu-se e
Agora o Horcrux que faltava era a cobra e o Harry Potter. Como vocês podem ver. E ele mata o Harry Potter, supostamente. E a cobra também é morta. Por uma das pessoas que tinha nascido naquele mesmo dia. Podia ser. Já vi se a história fosse atrás daquele ator, daquela pessoa e não do Harry. Será que a história mudava assim tanto? Porque aí ele é um verdadeiro da Grifinória porque encontra a espada e destrói a cobra. Ali só estava agora neste momento Harry Potter e Tom Riddle. E quem ganhou foi o Harry Potter. Obrigado, espero que não tenham percebido. Alguma coisa é só contactar. Obrigado.